nós vamos ler do 12 ao 31. Só que nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer uma leitura, quem sentir aí vai lendo, e se todos puderem ler, será bom. Então, 1 Coríntios, capítulo 12, nós vamos do 12 em diante. Eu vou começar e aí nós vamos lendo até terminar. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo, assim também é Cristo. Pois em um só Espírito fomos todos nós batizados, em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixará de ser do corpo. Se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixará de ser do corpo. Se o corpo todo fosse olho, como poderíamos ouvir? E se o corpo todo fosse ouvido, como poderíamos cheirar? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo, segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um corpo. Portanto, o olho não pode dizer para a mão, eu não preciso de você. E a cabeça não pode dizer para os pés, não preciso de vocês. Antes, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são necessários. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial. Ao passo que os decorosos não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Para que não haja divisão no corpo, mas que os membros tenham igual cuidado uns dos outros. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora vós, sois o corpo de Cristo, e individualmente seus membros. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Têm todos os dons, o dom de realizar milagres? Todos têm dons de curar, falam todos em línguas, interpretam todos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Esse texto, Paulo ele vai trazer de uma maneira bem especificada, né, explicando para a igreja de Corinto, que estava vivendo um momento um momento conturbado, um momento que faltava comunhão entre os irmãos, faltava respeito. Então ele vai especificar as funções e falar para todos, tanto os de patente, né, tanto presbíteros, diáconos, como os membros leigos, né, os iniciantes, ou quem acabou de chegar na igreja. Então ele vai deixar bem claro, todos são importantes. Aliás, os menos afortunados, ou os mais carentes, são os que vão receber mais cuidado. E é assim. A gente age naturalmente assim. A nossa casa, ela é um modelo de comunidade, é um modelo de igreja. E a gente age, como Deus age com a gente tem que agir com os nossos filhos.
Mas muitas vezes as nossas atitudes, elas são inconscientes. Ou seja, nós agimos muitas vezes por instinto de pai, não é? Ou a intuição do pai e da mãe. Muitas vezes errado, pensando que a gente está fazendo bem. Quando a gente tem, eu só tenho 2 filhos, então a comparação fica mais limitada. Então quando você tem uma meia dúzia de filhos, fica mais fácil para você comparar os filhos. E é interessante que numa casa, quando tem muitos filhos, sempre vai ficar assim, exacerbado a figura daquele que é o mais fraco, o mais carente, o mais necessitado. Né? Muitas vezes esse é o que recebe mais atenção da mãe, inconscientemente. Porque ela vê que aquele ali, ela precisa de estar mais junto, ela precisa de pegar na mão, ela precisa de ficar olhando. E tem aquele outro que já é mais ligeiro, que ele já é mais espontâneo, que ele sabe se virar mais. E esse, então, já não tem tanto cuidado. E é interessante que num determinado momento da vida, esse vai chegar e vai falar, poxa, só o outro recebe carinho, só o outro tem mais atenção. Então, muitas vezes, como pai, a gente acaba agindo assim. E a gente tem que estar atento a isso. E na igreja, muitas vezes, a gente também está fazendo assim. Né? E a gente tem que fazer isso. A gente tem que cuidar daqueles que necessitam. E muitas vezes é o que a gente não quer. Né? É aquele que toda hora está dando problema, toda hora a gente está tendo que acudir. Né? Então, dentro desse contexto aqui também, ele no início, ele pode estar falando da composição da igreja como um todo. Lá no estúdio é interessante que tem muitas pessoas que sabem que eu sou pastor e tem muitas pessoas que não têm nem ideia. Né? E quando começa o negócio de comentário, de falar alguma coisa de religião, lá em casa lá o pessoal não gosta de tatuagem porque lá eu estou muito religioso, eles são aqueles mais fanáticos, sabe, os evangélicos e tal. E aí eu vou escutando e aí a gente vê, né, como as pessoas elas fazem distinção entre os tipos de evangelho. E dentro da comunhão do corpo, né, as pessoas, nós, evangélicos como um todo, nós temos separações, divisões. E nós excluímos aqueles que nós achamos menos espirituais. Né? Ou porque nós falamos em línguas e aqueles não falam, ou porque nós temos uma palavra, né, com substância e aqueles outros não têm. Então nós criamos uma acepção, né, dentro do próprio corpo. Aqueles ali são mais limitados. Muitas vezes a gente acaba, aqueles ali eles são da prosperidade, ou são esse daí, e a gente acaba então rejeitando os nossos próprios irmãos. Nós não somos tolerantes. E aqui Paulo vai falar sobre, ele está falando sobre comunhão, ele está falando sobre unidade, ou a unidade, como diz aqui, não sei como é que pode estar no seu, mas tem um subtítulo que diz assim, a unidade orgânica da igreja. Né? Como funciona, né? Como que a gente tem que agir como corpo diante dos irmãos. E aí eu queria que a gente, então, pensasse um pouco. Vai lá em Coríntios, 1 Coríntios 1. Coríntios, no capítulo 1, no verso 9. Primeira coisa, nós temos que entender que nós fomos chamados para a comunhão. Nós somos chamados por Deus para a comunhão. E o texto diz, fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus, nosso Senhor. Então, nós somos chamados em Deus para ter comunhão em Cristo Jesus, que é o nosso Senhor, que é o nosso Salvador, que morreu na cruz pelos nossos pecados, que derramou o seu sangue na cruz,
E hoje, então, nós temos o DNA de Cristo. Nós somos um em Cristo. Nós fomos chamados para ter comunhão com Deus, através de Cristo Jesus. Então, quando a gente, de fato, entrega a nossa vida para Jesus, a gente entendendo, a gente fala, a palavra união é diferente da palavra unidade. Que a união é quando a gente junta algumas coisas. A gente pode juntar um monte de laranja. E nós vamos ter uma união de laranjas. Mas se o saquinho romper, cada um vai para um lado. Dissolveu. A unidade não. Na unidade é como se você pegar essa laranja e fazer um suco. Então você tem um monte de laranja e aí elas fazem assim, ó. Aí para você falar qual é a tua laranja. Se cada um aqui trouxesse uma laranja, tivesse uma dinâmica, eu jogasse, né? Se a gente viesse aqui, ó, cada um pega a sua laranja, põe a inicial do teu nome, a gente joga aqui, faz uma união. Aí, eu falo, agora você vem e pode pegar a sua laranja, você vai saber qual é a sua laranja. O nome que você colocou. E aí você sai. Na unidade, não. Na unidade, eu faço parte. Acabou. Não é eu perco minha identidade, mas a tua identidade é agregada na minha. Então, se eu sou chamado à comunhão, você também é. Então, aí nós temos uma comunhão. Por isso que é interessante que muitas vezes você vai num lugar e você vê um irmão em Cristo, você vai num congresso, você começa a conversar com uma pessoa, você passou um dia com ela, parece que você conhece ela há anos. Porque essa identidade que a gente tem, o DNA de Cristo, faz com que a gente tenha, que você acabe se entregando, que você acabe falando as coisas, né, para aquela pessoa, e você cria essa empatia, porque nós vivemos da mesma fé. E quando isso é recíproco, então a pessoa parece que você já conhece há muito tempo, mas porque nós temos a comunhão em Cristo. Muito bacana, né? Quando a gente vai para o congresso, vai para os lugares. Eu, quando vou para um monte de lugar, e aí você chega num lugar totalmente diferente, e de repente você começa a conversar com as pessoas, elas estão te tratando ali bem, você está na casa dela, comendo junto, brincando e se divertindo ali, e parece que você conhece há muito tempo, mas é o DNA de Cristo que nos une, e a gente tem que estar receptível a isso. Nós temos que é muito difícil, irmãos, as decepções dessa vida, esse caminhar com Cristo, as decepções de pessoas que a gente investe, pessoas que a gente visita, trabalha, leva para cá, leva para lá, e aí um dia simplesmente a pessoa, ela não é chamada para um momento novo na vida dela, mas ela simplesmente te abandona. Ela te abandona. Então a sensação no nosso coração que fica é de traição. Mas a gente tem que ter maturidade suficiente, principalmente nós, pastores, líderes, de entender que as ovelhas não são nossas. Que independente da maneira em que elas saiam, elas continuam sendo nossas irmãs. As pessoas continuam sendo nossas irmãs. E isso é difícil. Porque o sentimento de perda, o sentimento da traição, né, é muito forte. E a gente precisa lutar contra isso. Porque senão, você não investe mais nas pessoas. Você simplesmente fala, eu não vou mais investir. Porque eu só tenho decepção. E não é assim. Quando você simplesmente faz o bem, eu gosto de uma vez eu li, eu não lembro onde, mas que perguntaram para o filósofo Immanuel Kant, que era um cara cristão e fazia parte da vida dele ajudar as pessoas. Ele simplesmente ajudava as pessoas, simplesmente ele fazia o bem.
E isso incomoda as pessoas. Porque nós aprendemos nesse mundo capitalista que você faz alguma coisa para ter algo em troca. E aí o cara questionou ele, mas por que você fica fazendo bem? Por que você fica ajudando as pessoas? O que você ganha com isso? Ele falou, eu faço isso porque faz parte de mim fazer isso. Está em mim. É minha obrigação. Não faço nada além do que eu deveria fazer. Então quando a gente tem esse coração altruísta e despojado, acontece o que acontecer. Você não vai ficar triste e decepcionado com as pessoas. Pode até ficar naquele momento, mas você vai superar. Eu tinha um cara que eu trabalhava com ele muito, a Marli. Talvez se eu chegasse e falasse para ela assim, olha, sabe quem está em Osasco? E eu falasse o nome dessa pessoa, ela ia tremer na base. Ixi, esse cara de novo. Sabe o nome dele? Como é que é? Tomé. Esse é meu filho na fé. Mas me deu tanto trabalho. Hoje o Tomé deve estar com uns 44 anos. E soro positivo há 20, tarará. E ensinei ele a cheirar cocaína e levei ele para Jesus. Só que o cara teve muita altos e baixos. Então eu chegava, levei ele para um monte de casa de recuperação. O meu último momento que eu tive com ele, eu levei ele, não sei se foi aqui em Osasco, na rodoviária, ele ia para Ribeirão Preto, coloquei ele dentro do ônibus, para ele para uma casa de recuperação. O último contato que eu tive com ele. Levei ele em vários lugares. Aí eu cheguei a falar assim, cara, eu só quero falar para você, eu sou um otário consciente. Eu sei que você daqui a pouco pode ir embora, pode estar me enganando, mas eu estou fazendo isso daqui porque eu amo tua vida. Eu amo tua vida. E eu descobri que eu sou muito mais tolerante com um morador de rua, com um dependente químico, do que, vamos dizer, pessoas comuns. Então, assim, o peso, né, do abandono, né, da falta de consideração, é muito mais forte em pessoas que não têm aparentemente problemas, né, mais de ordem, né, seja dependência química, seja uma questão financeira. Né, mas a gente tem que entender que nós estamos aqui como igreja. Entendo o que eu vou dizer. Isso aqui é como um pasto. Então nós fizemos uma pastagem aqui, trabalhamos nessa pastagem, nós colocamos cercas e vocês são as ovelhas. Nós temos que entender que esse pasto, e cada pasto tem uma dinâmica. Cada igreja ela tem um DNA, ela tem uma característica. Né? Esses dias eu não sei com quem, acho que eu estava falando, não sei se era com o Vini, da nossa igreja, tudo que ela já passou. Né? Os caras que já tiveram na igreja, quem já tocou, como é que foi o louvor, como é que eram as pessoas, né? Época que tinha só o pessoal hip hop, época que chegou a passar o pessoal do skate, né? Época que veio aquela banda lá do Morcegão, dos meninos lá, do Leandro. Então, veio tudo que é tipo de figura, né? Época de que tinha bodybuilder, tatuador. E aí, as pessoas, quando elas perguntam para você e para mim, como é que é a igreja de vocês? Então, nesse tempo, nós fomos criando uma identidade. Né? Então, quando eu falo assim, a nossa igreja é uma igreja de família. A igreja é basicamente de casais. Né? Nós estamos orando pelo meu irmão. Né? Agora ele é a bola da vez, o Vini, né? Nós já conseguimos, faz tempo, já vai ser até papai. Mas, basicamente, nós somos uma igreja de família. Né? Esse é o nosso DNA. Outra coisa que nós precisamos entender também, que nós somos uma igreja, ou nós somos um aprisco, que nós temos um local de pastagem
que ele é transitório. Que as pessoas elas passam por aqui. E que elas não vão ficar nesse pasto. Quando a gente entende isso, essa amargura, né, e essa até revolta muitas vezes de algumas ovelhas, em que simplesmente pasta aí, quando você olha, cadê a ovelha? Foi embora. Ela foi embora. Ela não prestou conta. Ela não falou muito obrigado. Ela não falou valeu. Talvez ela até saiu irada. Então a gente precisa administrar isso no nosso coração também. Porque toda vez que a gente cria esse sentimento, a próxima ovelha nós vamos levar isso. É um sentimento que ele vai dificultar nas relações. Porque nós vamos ficar contatos com as pessoas. E nós temos que amar. Que Paulo deixa bem claro. Que não é escolher. Eu não vou escolher quem eu vou amar. Eu não vou escolher quem eu vou me relacionar. Eu simplesmente vou me relacionar. É fato, é óbvio que alguns nós temos mais empatia. Nós temos o assunto flui mais. Alguns você tem mais contato. Porque isso é natural. Abre a tua Bíblia agora em João 17. João, capítulo 17. Verso 21. Para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, quando nós testificamos da nossa unidade, nós estamos dizendo assim, ó, Jesus, ele veio ao mundo. Quando nós testificamos, quando nós somos um, o mundo crê que Jesus foi enviado. Então, o nosso testemunho de unidade, as pessoas vão crer que, de fato, Jesus ele está vivo. Que Jesus ele está aqui. Quando nós não temos comunhão, nós não testificamos que Jesus está entre nós. Que Jesus veio. Que Jesus morreu na cruz por nós. Então, quando nós damos esse exemplo de unidade, de comunhão, as pessoas lá fora, elas vão crer. Então, assim, esse é o nosso testemunho. O testemunho da unidade. Lá na igreja de Atos, o que aconteceu? O testemunho da união dos irmãos. As pessoas em volta. A Bíblia fala aqui. E a igreja contava com a simpatia do povo. O povo olhava para eles e falava assim, olha, esse pessoal tem algo diferente. Eu não lembro agora, mas que religião, não vou lembrar. Mas os caras juntam, vamos fazer uma casa de alguém, eles juntam, faz a casa. Então, esse tipo de atitude, quando a gente se junta para ajudar alguém, para abençoar alguém, isso marca as pessoas. Isso marca as pessoas. Quando as pessoas elas olham para a gente, elas veem a intimidade que nós temos em Cristo, o amor que nós temos, como igreja, como comunidade. Que uma pessoa ela vem aqui na igreja e ela vai sentir o ambiente. Ela vai sentir, primeiro, o acolhimento. Como é o acolhimento nosso para essa pessoa? Ela chegou no aprisco. O que nós vamos fazer? Nós vamos ficar comendo na nossa pastagem? Ou nós vamos chamar ele e falar, vem cá, pode comer junto com a gente, ó, tem um cantinho aqui,
Pode comer onde eu estou aqui, ó. Que a grama é gostosinha também. Então nós precisamos acolher. Na psicologia, a primeira coisa que a gente tem é o acolhimento. Então você tem um bom acolhimento, o paciente está com você. Já cria empatia. Então nós como igreja, nós precisamos estar atentos, porque essa comunhão, ela tem que ser explícita. Ela tem que ser declarada. Muitas vezes, queridos, pelo que a gente está vivendo, pelo que a gente está passando, a gente se torna mais egoísta. Então, eu não estou bem hoje. Não estou bem, não estou para ninguém hoje, não quero conversar com ninguém. Não é isso que a palavra fala. Não é dessa maneira que a gente tem que agir. Porque as pessoas não sabem o que a gente está passando. E elas não são culpadas por você estar passando pelo que você está passando. E naquele momento pode ser um momento de carência da pessoa, que ela quer ouvir, que ela quer compartilhar alguma coisa com você, e é o momento que você está explicitando o quê? Angústia, né? Desespero, ansiedade. Então a gente, como igreja, nós temos que manifestar a nossa unidade para as pessoas. E a gente manifesta isso como? Quando a gente não vive união. O problema meu e seu, irmão, é que a gente geralmente pensa que está vivendo unidade, mas nós estamos vivendo união. Nós estamos vivendo união. Deu a hora, fez o nosso compromisso, pego minha laranjinha com o meu nome e vou embora. Ontem eu estava assistindo no Discovery, o meu vizinho, não sei o que lá, um negócio dos vizinhos com problema, as pessoas vão lá na comunidade, lá no centro comunitário, e chamam todos os vizinhos. É um programa de televisão, mas eu achei muito interessante. E aí, eu falei, rapaz, foi um negócio foi tão forte assim, que num determinado momento, eu acho que estava muito poeirado na minha casa, entrou um cisto no meu olho, eu até chorei, né, por causa desse cisto. Mas foi um negócio que me pegou assim, eu vendo aquele programa e, apesar que eu choro até com desenho, né, mas o caso de uma mulher que morava só ela, mãe solteira, só ela e os dois filhos, uma adolescente de 14 e um menino de 10. A menina sofreu bullying na escola, era ridicularizada. Eles são negros e não eram pobres, né? Tinha uma casa grande até, mas assim, a menina estava sofrendo muito bullying. Aí o quarto dela era um lixo, assim, tudo bagunçado, tudo zoado. E era muito introspectivo, o menino também. E a mulher estava com uma doença degenerativa, ela andava se arrastando. E para ajudar, isso ela falando para a comunidade. Um monte de gente, bonito, bacana, todos os vizinhos. E quando ela começou a falar, ela começou a chorar, todo mundo chorava. Foi nessa hora que entrou isso no meu olho. Aí a mulher falou, ó, eu vou falar para vocês uma coisa aqui, eu sou lésbica. Aí foi, ela ia falando e acrescentando coisas e interessante depois aí como é que cada um foi agindo, como cada um podia fazer. Aí um casal falou, olha, teu menino não joga bola, e a outra senhora, a sua filha não sai de casa, eu levo meus cachorros para passear, posso levar. Então assim, eu fui vendo assim, tudo bem, um programa de televisão, participação, as pessoas, mas aí tinha uma mulher lá que era uma pesquisadora, e ela chegou e falou assim, aí ela falou assim, eu vou na tua casa, eu vou te visitar, eu quero saber mais o que você está passando, eu vou te ajudar. Beleza. E ela foi para a casa dela. Chegou lá, essa mulher se arrastava, subindo. E ela falou, aí ela viu o quarto da menina, ela falou, eu estou com vergonha. Viu o quarto da minha filha assim, do jeito que eles estão, e eu não posso estar vindo ver eles, o que está acontecendo. Aí
eu logo acho que eu vou morrer e com quem eles vão ficar? Não tem quem ficar aí, sabe? Aí a mulher, no final, assim, aí essa pesquisadora, quando ela saiu, ela falou assim, para a câmera e tal, falando que eles iam, acontecer uma situação e aí as pessoas iam comentando, né, o que estava passando. E essa mulher, ela falou assim, tudo que eu vi hoje na casa da fulana aí, isso mudou minha vida. Mudou, eu não sou mais a mesma pessoa. Eu não posso sair daqui do mesmo jeito. Eu não posso sair daqui, como diria, sem nenhuma responsabilidade ou sem nenhum peso. Uma palavra que eu estou fugindo. Mas sim, eu não posso sair daqui indiferente. Não dá. Não tem como. Mudou. Então tem horas, queridos, que a gente está diante de situação também de irmãos e que a gente é confrontado. Mas que aí a gente age como um grupo unido. Nós somos uma comunidade. O que quer dizer comunidade? Nós temos unidade. Nós temos o mesmo sangue de Cristo. Você está comprometido comigo e eu estou comprometido com você. Eu tenho que estar pronto a te ouvir. Queridos, isso é um exercício. Isso não é fácil. Para mim não é fácil. Para mim não é fácil. Mas é isso que a palavra diz. Vai em 1 João. Estava em João, estava em 1 João, capítulo 1. 1 João, capítulo 1, do 1 ao 3. O que era desde o princípio, o que ouvimos e o que vimos com os nossos olhos, e o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida, pois a vida foi manifestada e nós a temos visto, e dela testificamos e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e a nós foi manifestada. Falando de Jesus. Sim, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que vós também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus. Nós testificamos, quando testificamos de Jesus, nós declaramos a comunhão que nós temos em Deus. Nós testificamos para as pessoas quem nós somos. Como pessoa, como igreja. O 3. O que vimos e ouvimos, isso nós anunciamos, para que vós também tenhais comunhão conosco. E a vossa comunhão é com o Pai e com o Filho Jesus Cristo. É interessante, quando você, no seminário, quando você vai falar sobre a Trindade, né, você tem infinitos estudos. Você tem muita coisa para você viajar. Tem muita pergunta, tem muita coisa que a gente não entende. Pai, Filho e Espírito Santo. Eles são um só. Cada um na sua função. Mas eles são um só. E nós temos que ter comunhão com ele. A nossa comunhão
seguir o exemplo de Jesus e ouvir a voz do Espírito Santo. Está sensível àquilo que o Espírito Santo está falando com a gente. Sabe qual é a diferença básica entre nós e os ímpios? Qual é a diferença que você tem? Por que você é diferente do ímpio? Um ímpio é aquele que não entregou a vida para Jesus, não, se morrer, vai para o inferno. Qual é a diferença sua entre o ímpio e o ímpio? Sabe qual é? Quando você escuta a palavra, quando você lê a palavra, ela se transforma em rema na sua vida. Ela é vida. Ela é vida. O ímpio não. O ímpio ela é conhecimento. Não traz vida. Traz conhecimento. Traz sabedoria. Para nós não. Para nós é alimento. Para nós é transformação. Sabe por quê? Porque nós temos a revelação. Nossa diferença do ímpio é que nós temos a revelação. A revelação está em nós. Cristo está em nós. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, o Espírito Santo automaticamente passou a habitar a nossa vida. E nós temos a revelação. Nós não estamos incautos. Nós não somos vítimas da nossa ignorância espiritual. Nós temos sim o Espírito Santo, o Paráclito, o orientador, o consolador, aquele que dirige a nossa vida. Para terminar, Eclesiastes 4. Aí é o texto clássico da unidade. Eclesiastes, capítulo 4. A partir do verso 9. Assim, para. Não pode encostar aqui não. Só, aí, só assim, fica assim segurando. Pronto. Presta atenção aqui, deixa ele lá. Não fica com dó dele não. Eclesiastes 4, 9. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Pois se caírem, um levantará o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Faça favor, chega aqui. Márcio, por favor. Queria que você ficasse desse lado aqui, ó. Aí. Ajuda o irmão a segurar. Só dá uma base aqui, aí. Pronto, aí. Isso. Ah? É bem melhor do que? Muitas vezes que nós estamos tentando, carregar o problema, suportar o problema, porque ele é meu, porque eu tenho vergonha, porque é da minha família, porque é chato, é constrangedor, as pessoas vão ficar sabendo. E aí eu estou lá carregando. Eu estou com câimbra no braço, eu estou com dores no corpo, eu estou com dor de cabeça, meu cabelo está caindo, eu estou perdendo minha casa, estou perdendo minha família, estou perdendo emprego, estou perdendo meus bens.
Por que eu estou andando sozinho? Por que eu estou andando sozinho? Porque eu não peço ajuda. Eu não estou junto com a minha família, com meus irmãos. Então tem hora que a gente tem que chamar alguém. Eu vou dar outro exemplo aqui do tiozinho que estava falando. Amém. Já está ficando pesado com ele. O tiozinho que a gente estava lá no velório do pai de Ismael, e ele falando do pai de Ismael, disse que ficou bravo com o pai de Ismael. Que ele disse que seu pai chegou e falou assim para ele: não pode uma pessoa na igreja estar passando necessidade e ninguém saber. Não pode. Porque ele tinha falado que a pessoa tem que falar também. A pessoa tem que falar: eu estou passando necessidade. E ele falou: não, a igreja tem que saber, as pessoas têm que saber. Mas como é que vão saber? Dependendo de como é que você vai saber que bola de cristal, o que o irmão está passando. Tem hora que aí é a hora da gente descer do pedestal. Eu não tenho vergonha de falar que um dia eu precisei de cesta básica. Graças a Deus tinha igreja que foi lá e me deu cesta básica, foi uma bênção para a gente. Momento da nossa vida que nós recebemos cesta básica da igreja. Qual o problema? Eu vou me sentir mais incapaz? Lembro aqui, alguns anos atrás, aqui, o Márcio, mal vendendo aquela banheirona dele lá, ficava mais parado do que... Mas Deus dava graça, ele dava tanta carona, né, que ia. Então hoje a gente vê, puxa, que bênção. Aí um carrão bom, tá com apartamento, esposa mais bonita, as filhas mais bonitas, até ele ficou mais bonito. A gente cresce, né? A gente evolui, mas a gente não pode esquecer de onde Deus tirou a gente. A gente não pode esquecer, né, o que Deus fez com a gente. Porque quando a gente traz à memória isso, a gente continua crendo que dias melhores virão, que Deus está no controle, e que nós não podemos desprezar ou menosprezar ninguém por estar passando por uma situação ruim ou desconfortável, né? Eu vou falar uma coisa. Está gravando? Eu vou falar uma coisa. É complicado você ver irmãos assim que você puxa vida. Queria que esse irmão tivesse uma casa, né? Vocês sabem o que eu estou falando. Eu gostaria, de coração mesmo, desejo de meu coração, é que essa família tenha uma casa deles, sem depender de ninguém. É difícil você ver as pessoas dependendo, pulando de um canto para outro. É difícil ter, né? Ter um irmão em Cristo, a gente não quer isso, né? Vamos exercitar isso, né, irmãos? Lembrar que esse momento que a gente está vivendo agora é um momento... nós cremos que Deus ele vai preparar o lugar para a gente estar congregando. A gente precisa, assim, né? Temos as nossas crianças que precisam do espaço para brincar, as mães precisam do espaço para amamentar, né? Foi o tempo, né? Foi o tempo, mas nós não queremos. Eu quero usar a frase de Saramago que eu sempre uso, né? Não tenhamos pressa, mas não percamos tempo, né? E a gente tem que colocar diante de Deus. E Deus, eu creio, né? Nós cremos que na hora certa Ele vai trazer o nosso lugar. Amém? Eu queria terminar esse momento com uma oração. Amém?